Pastor, vamos começar pela pergunta do Cícero. Ele diz assim: qual a característica dos anjos maus? As características dos anjos maus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que os demônios, que são chamados anjos maus, são seres espirituais que se rebelaram contra Deus. Quando o diabo foi expulso do céu, ele não veio sozinho. Ele trouxe com ele uma terça parte dos anjos que hoje são conhecidos como demônios. São seres espirituais com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos, são malignos, destrutivos e, como dissemos, vivem sob a autoridade de Satanás. Jesus, falando do diabo, disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, os espíritos malignos estão atuando de modo a penetrarem na vida das pessoas para levarem a fins cruéis. E a Bíblia então nos previne para que nós tenhamos a força, as armaduras de Deus, para que possamos lutar contra eles. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo declara que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos maus, como essa chamada maldição hereditária. Há doenças que são próprias do nosso próprio corpo, no sentido que ele é um corpo corruptível, e com o passar dos anos, suas forças vão diminuindo e eles podem então aparecer doenças. E os demônios podem habitar no corpo de pessoas e frequentemente pode isso acontecer. Nós temos no capítulo 16 de Atos, versículo 16 a 18, quando uma jovem adivinhava, dava grande lucro aos seus patrões, e o apóstolo Paulo ouvia quando ela dizia dos apóstolos, Paulo e seus companheiros, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fazia isso por muitas vezes, até que Paulo discerniu o espírito maligno que estava nela e repreendeu. E ele saiu e a moça perdeu a faculdade, a capacidade de adivinhar. De modo que os demônios estão sujeitos ao Senhor Jesus Cristo. Durante o seu ministério, ele repreendeu por várias vezes pessoas possessas, não as pessoas, mas os demônios que estavam nas pessoas. Jesus derrotou Satanás pela essa forma de expulsar os demônios. E finalmente nós dizemos que o inferno é o lugar de tormento, está preparado para o diabo e seus demônios. Mateus 25, 41, está dito que Jesus dirá: apartai-vos de mim, para pessoas que são rebeldes, que não aceitam a mensagem da salvação que ele veio trazer. Afastai-vos de mim, separai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O crente tem vitória no nome do Senhor Jesus. Marcos 16,
15 a 17, Jesus declarou: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Agora, uma mulher NQI, ela pergunta: é verdade que a teologia da prosperidade ensina que nós somos deuses? Infelizmente, essa pretensão do diabo, que vem de longe, desde a queda dele se deu por isso. Subirei e farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Chegou no Éden, ele inoculou no casal aquela ideia: sereis como Deus. E ainda hoje nós encontramos pessoas pretendendo ser iguais a Deus. Ora, o homem é um ser criado. Deus é o Criador. Ele é espírito, inteligente, e, consequentemente, ele tem atributos que nós não possuímos. A eternidade, a onisciência, que é saber tudo, a onipotência, que é poder realizar tudo, a onipresença, estar presente em todo lado. Como é que nós vamos pretender ser iguais a Deus? E nós encontramos nesses teólogos americanos da chamada teologia da prosperidade, que fazem declarações que nos assustam. Por exemplo, eles dizem o seguinte no livro que nós temos, chamado Supercrentes, há uma citação de um escritor, de um pregador, Kenneth Copeland: cachorros geram cachorros, gatos geram gatos, e Deus gera deuses. Ora, isso aí é uma verdadeira blasfêmia. Outro pregador, Kenneth Copeland, o mesmo, aliás, diz: você não tem um Deus dentro de você. Você é um Deus. Outro escritor declara: bilhões de dólares de riqueza estão enterrados dentro de você, mas você não sabe disso. Mediante o novo nascimento, tornamo-nos verdadeiros filhos gerados de Deus, coparticipantes da natureza divina. E assim, mediante o novo nascimento, e falo reverentemente, tornamo-nos parentes de Deus, uma espécie de extensão da divindade. Livro Seu Destino é o Trono, na página 34. Então, essas declarações são blasfemas, estão contrárias à Bíblia Sagrada. No livro de Isaías 43 e versículo 10, aponta que só existe um Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, claramente, há um só Deus, e o homem é apenas uma criação de Deus. Agora a pergunta da Ivete, pastor. Ela pergunta: a ressurreição será parcial ou universal? Nós dizemos que a ressurreição será parcial e universal. Quando dizemos parcial, queremos dizer que haverá duas ocasiões ou duas ressurreições, uma separada da outra por 1000 anos. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus falou
acerca da ressurreição universal, dizendo o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aí duas ressurreições, ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. A chamada primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, vai ocorrer 1000 anos antes da ressurreição universal. Capítulo 20 do livro do Apocalipse, nós encontramos versículos 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E no versículo 6 declara: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Passado 1000 anos, haverá então a chamada ressurreição para a condenação, que está no capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.